Tema da mensagem essa noite é Aquietai-vos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 46. Aquietai-vos. Este Salmo 46 é um salmo de confiança e de ações e graças que focaliza o Deus de Israel. É ao mestre de canto dos filhos de Corá em voz soprano. Então é um cântico. Aquietai-vos. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Pode colocar nos slides. Os irmãos hão de convir comigo que nós vivemos em um mundo agitado. Em um mundo frenético, em um mundo barulhento, buzinaço, cheio de inquietações no coração, e o ritmo a cada dia mais está acelerado. E se nós estamos sentados, a nossa perna já começa a balançar. E quando nós falamos de quietude, de silêncio, nessa era, ficar em silêncio e parado é sinônimo de luxo. Porque há pressões para correr de todos os lados. Em todos os ambientes, trabalho, casa, igreja. A frase de hoje é: isto era para onde? Essa é a frase de hoje. Ao acordar, nós parecemos um atleta de 100 metros rasos, que ao ouvir o barulho do tiro, sai na disparada. Corre que atrás vem gente. Fazer. Silêncio e meditação e quietude. Isso é coisa que não tem nada a ver. Esse pensamento é o que o mundo está tentando colocar dentro da igreja e nos nossos corações. E a pergunta para nós hoje, quando nós olhamos para esse texto é: então, como viver em dias agitados com um coração tranquilo? Essa é a pergunta. Como acalmar a nossa mente em meio às pressões da dinâmica deste mundo de quanto mais melhor? E a Bíblia, então, a palavra de Deus, dá algumas razões porque nós devemos sossegar, acalmar, aquietar os nossos corações na presença de Deus. E a primeira razão é porque Deus
protege você constantemente. Deus protege a sua vida constantemente. Todas essas palavras que nós encontramos a respeito do cuidado de Deus, Ele é o refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro, ela está ligada ao quê? A um socorro bem presente nas tribulações. Quando Ele faz essa expressão, Ele está dizendo que Deus indica que Deus tem prontidão para ser achado por nós. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar ao Senhor enquanto Ele está perto. Isso significa que nós encontramos Deus, e nós encontramos a proteção de Deus quando nós o buscamos. E o salmista aqui, ele confia em Deus mesmo que o que é parado na natureza. Olha que ele usa a expressão terra e monte. Terra e monte não ficam em movimento, né? E mesmo que aquilo que é parado começa a se mover, ou tremer, ou mesmo que aquilo que já nos a corrente, a água, os mares, aquilo que já está em movimento, piore, que causa ameaça. Mesmo que aconteça isso, a palavra de Deus diz que Deus nos protege. Há uma ilustração de um menino que ele foi viajar sozinho de avião e ele estava aguardando o voo e o embarque começou e então ele entrou na fila e ele sentou. Ele era muito simpático, uma criança muito simpática com os outros, e ele sentou ali dentro do avião, ele começou a colorir o seu livrinho, e ele não demonstrava nenhuma ansiedade ou preocupação com o voo, né? Com aquela decolagem, com aqueles avisos, com tudo aquilo. E durante o voo, a aeronave então começou a ter uma tempestade muito forte, então começou a ter turbulência e começou a tremer e o sacudir, e os passageiros então já ficaram, né, um olha para o outro e apavorado com aquela situação, e o menino estava encarando aquilo na maior naturalidade. Vamos lá, tranquilo. E uma das passageiras que estava sentada ao lado do corredor ficou preocupada com ele. Essa criança aqui tem uma coisa de errado, né? E falou assim: você não está com medo? Ele disse: não, senhora, respondeu ele. Levantando os olhos rapidamente do seu livro de colorir, ele piscou um dos olhos e ele disse o seguinte: meu pai é o piloto. Não importa o que aconteça, Deus está no comando. Ele não é somente o nosso abrigo temporário, Ele é o nosso abrigo eterno. É Ele que nos dá força em qualquer circunstância da nossa vida. Existe alguma preocupação, algum pânico no seu coração? Não tente se autoproteger, pois isso trará maiores inquietações. Sabe quando nós tentamos nos proteger do nosso jeito e fazer as coisas do nosso jeito? Não tente! Um certo escritor chamado J.C. Halley, ele disse assim: nenhum dos soldados de Cristo se perde, é esquecido ou é deixado morto no campo de batalha. Nenhum. Por isso, a palavra de Deus diz assim: em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Amém? Essa é a primeira razão, meus irmãos. Primeira razão que devemos sossegar e aquietar os nossos corações na presença de Deus, é que Deus nos protege. A segunda razão é que Deus tem um lugar de tranquilidade para você. Isso então nós encontramos agora do versículo 4 ao versículo 7. Qual é a explicação? Com Deus as águas
já não são mares assustadores, e sim um rio que dá vida. Isso indica que Deus, Ele supre, que a água, ela acaba com a sede do sedento. Cidade de Deus é uma expressão muito usada no Antigo Testamento. Ela demonstrava a presença de Deus em Jerusalém, cidade de Deus, que era forte somente por causa de Deus. Não porque era Jerusalém, mas porque Deus ali estava. Mesmo que Jerusalém não tivesse rio para ser cortado, outras cidades tinham rio. Com isso havia um bom comércio e com isso havia prosperidade. Jerusalém não tinha, mas ela tinha tudo. Ela tinha Deus. Essa passagem também, quando fala da cidade de Deus, já aponta para a nossa morada eterna. Enfim, aonde Deus está presente, não há abalo. Mesmo que o cenário não seja dos melhores, a cidade de Deus, a presença de Deus é diferente dos reinos deste mundo. Que por mais impressionante que sejam, impérios caem, mudam e trocam de poder. Cidade de Deus não. Conta-se então uma história que certa vez um rei, ele encomendou 2 famosos pintores. Falou assim, quero que vocês retratem ou pintem um quadro que demonstre paz. Então, além de garantir que ele ia comprar os 2 quadros, o rei anunciou que daria um extra para o artista que melhor retratasse a paz. E então, no tempo marcado, eles trouxeram as pinturas. O primeiro retratava um lago sereno, está falando de paz, né? Então imagina aí, um lago sereno, espelhando altas e pacíficas montanhas à sua volta, encimado por um céu azul, com nuvens brancas como algodão. E todos os que viram esse quadro falaram assim, isso é perfeito, isso é paz. Isso aí é a paz. E o outro também tinha montanhas. Mas daí o céu já era ameaçador, era chuva, era relâmpago, e, enfim, né? E tinha uma encosta de uma montanha que caiu uma cachoeira, você entendeu? Espumante, e o cenário ali não parecia nada pacífico, não tinha nada de pacífico. Mas o rei, experimentado nas artes, ele olhou bem devagar e viu na cachoeira um pequeno ninho numa fenda da rocha. E a mamãe pássaro e seu filhote repousava em segurança. Pode colocar os slides. Aí o rei escolheu a segunda. Por quê? Porque paz, explicou o rei, não significa estar em um lugar onde não há barulho ou dificuldades. Paz é a capacidade de estar em meio a tudo isso e ainda manter o coração em calma. Lembre-se, igreja, que quem dá segurança e estabilidade para a nossa vida é o Senhor dos Exércitos. Ele é o nosso auxílio. Logo de manhã, em todos os momentos, de manhã é que os inimigos saíam para a guerra, mas em todo o tempo Ele é o nosso auxílio. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me faz repousar seguro. Salmo 4:8. A tranquilidade ela vem de Deus, e onde Deus está, o cenário pode ser o dos piores, mas a paz no coração. William Hendricks, um escritor também, ele disse assim: a paz é o sorriso de Deus refletido na alma do crente. A paz é o sorriso de Deus refletido na alma do crente. Mas haverá um dia ainda, onde até esse cenário ele mudará. Há uma cidade celestial que nos aguarda, onde não há choro,
onde cessam, acabam as lutas, onde não pode ser destruída. Mas aqui hoje, agora, os crentes, os cristãos que buscam ao Senhor, que confessam os seus pecados, que querem um relacionamento sério com Deus, já podem desfrutar da paz que excede todo entendimento, que remédio nenhum pode dar, que nada pode dar. É a paz do Espírito Santo na nossa vida. Tem um lugar de tranquilidade. Por isso o salmista, no Salmo 23, ele diz assim: leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Talvez você esteja aqui precisando disso. E seja a sua oração essa noite: Senhor, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. É a presença de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos para a terceira razão, porque podemos aquietar, sossegar. No Goiás eles dizem assim: quieta, menino, né? Aquietar, sossegar os nossos corações. Terceira razão: Deus age na sua vida de maneira completa. Isso nós encontramos então do versículo 8 ao versículo 10. Então, Deus ele protege constantemente a sua vida, do versículo 1 ao versículo 3, do versículo 4 ao versículo 7. Deus tem um lugar de tranquilidade. E do versículo 8 agora ao versículo 10, Deus age de maneira completa na sua vida. O salmista, o que ele faz agora? Ele convida para nós contemplarmos, admirarmos as obras do Senhor pela fé, através dos olhos interior. A obra total de Deus é enxergar uma visão panorâmica toda. É quando nós olhamos e falamos assim: Deus ele criou o homem pecou, Deus enviou Jesus Cristo para restaurar, e um dia nós vamos morar com Ele na eternidade. Isso é uma visão total. Às vezes nós nos concentramos só em uma parte, e então Deus ele age de maneira completa na nossa vida. A imagem que ele relata aqui é essa imagem. É a imagem de um campo de batalha, onde o salmista ele nos convida a enxergar carros de guerras que foram queimados, caídos, enferrujados, que estão empoeirados, destroçados, lanças despedaçadas. A própria guerra foi dizimada. E ele diz assim: agora, diante do que eu fiz, silenciem e honrem, e me honrem. É isso que Deus está dizendo. Esse aquietai-vos aqui é um imperativo. É uma ordem. Aquietai-vos. Sabe o que é a palavra aquietai-vos? É relaxar. Relaxe. Deixa-se cair. Deus não está falando aqui, porque quando nós lemos, parece que Deus está falando assim: aquietai-vos, meus queridos, calma. Não, Deus está falando: para! Sabe quando precisamos de um chacoalhão? Para, enxerga. Olha o que eu tenho feito. É uma repreensão tanto para todas as nações, como para o povo de Deus, que não precisava sair mais para a guerra, e às vezes eles queriam sair, e Deus está falando assim: não é para sair para a guerra, é para vocês confiarem em mim. Aqui é. Parem, irmãos e irmãs, e vejam todo o que Deus está realizando na vida de vocês. Não olhem a vida da perspectiva de vocês, da nossa perspectiva. Certa vez eu ouvi alguém que disse assim: ponto de vista é a vista de um ponto.
E em inúmeras situações nós pensamos assim. Há alguns que vivem só do ponto de vista da valentia. Agora eu vou para a guerra. Eu falo mesmo. Eu sou assim mesmo. A vida do ponto de vista é só guerra, é só briga. Exemplos que eu estou dando. Há outros que o ponto de vista é só quando Deus vai fazer. Pastor, quando eu me casar, então isso vai melhorar. Quando isso acontecer, então, vive no quando. E Deus está realizando a obra dele, mas eu estou ainda que Deus ainda vai fazer alguma coisa, porque Deus ainda não fez bem aquilo. Quando eu arrumar um emprego. E então eu fico enxergando a vida do meu ponto de vista, e eu não enxergo o ponto de vista de Deus para as nossas vidas. Por isso que o Salmo, ele é recheado disso. E daí nós devemos olhar para o Salmo. O Salmo 111, o Salmo 136, ele diz assim: olhem as obras do Senhor, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, olha o que Deus já fez, olha as misericórdias de Deus, mas eu estou tão obcecado no meu ponto de vista que eu não enxergo Deus fazendo nada. E o que aquieta o nosso coração é quando nós olhamos e falamos assim: Deus, Ele está realizando. Deus, Ele está fazendo. Deus, Ele está cumprindo o plano dEle na história da humanidade por meio de Jesus Cristo. E querendo ou não a humanidade enxergar isso, diz Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, que um dia todos se dobrarão diante de Jesus e confessarão que Ele é o Senhor, queira ou não. Vão contemplar. Vão ser obrigados a enxergar. Mas às vezes nós não. Nós nos concentramos nas nossas dificuldades. E é Deus, o problema é Deus. E daí nós não enxergamos Deus nem nas pequenas coisas. Porque a nossa visão, ela é pequena. Daí conta a história Essa história conta de uma senhora muito pobre, que ela telefonou para uma rádio evangélica para fazer pedido de uma ajuda. E ela ligou, diz que é verdade essa história, tá? E então, um bruxo, eu estava ouvindo o programa e ele falou assim: eu vou pegar uma peça nessa senhora aí, né? Só para se divertir com ela. E ele telefonou para a rádio, conseguiu pegar o endereço dessa senhora, chamou os seus secretários e ordenou que lhe passasse no supermercado, fizesse uma compra generosa e levasse para a casa dela. Com a seguinte orientação: quando ela perguntasse sobre o presente que ela estava recebendo, eles deveriam responder que era o diabo que estava dando. Estava enviando aquilo. E assim eles o fizeram. Compraram, foram lá, entregaram, para aquela mulher, e ela recebeu com muita alegria. E logo foi guardando os alimentos na prateleira, muito feliz, mas não perguntou quem tinha enviado. Aí os secretários do bruxo, sem saber o que devia fazer, falaram assim: eu vou provocar uma pergunta. A senhora não quer saber quem lhe enviou essas coisas? A mulher, na maior simplicidade da sua fé, respondeu: não, meu filho, não é preciso. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo está sendo convergindo, está indo para aquele grande dia. Queira entender eu ou não, mas Deus está trabalhando. Por quê? Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Essa que é a verdade. Porque diz o Salmo 24, versículo 1: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É de Deus. Eu quero partir agora dizendo que esse Salmo 96, ele não ensina diretamente sobre o ritmo de vida do cristão. Aqui não está falando sobre isso.
É verdade, meus irmãos e minhas irmãs, que alguns irmãos precisam colocar o pezinho no freio. Tá muito... Opa, calma aí. Tem alguns que precisam colocar no acelerador, né? Opa, vamos tomar um pouquinho de iniciativa aí. E nós vivemos nesse santo equilíbrio, né? Que é tão difícil, né? A hora de ir, de vir. Mas essa não é a questão principal desse salmo. A questão principal desse salmo, ele diz no versículo 7 e no versículo 11, ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nesse texto aqui, está nos chamando a atenção para nós reconhecermos e percebermos que o Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor, nessa palavra para Deus, é uma expressão de Yahvé, de Javé, significa aquele que existe, é o nome próprio para Deus como único e verdadeiro Deus. É essa crença que acalma o nosso coração, em meio ao movimento físico ou mental. E digo-lhe mais, é o Senhor dos exércitos, porque ele usa a expressão exército. Isso significa que é Deus que vai à frente das nossas vidas. Ou seja, é Deus que luta por nós. Ele é o Deus verdadeiro, então, que luta por nós. Sabe? Aí, atente bem, minha igreja. Sabe o que é que nos deixa e que faz a gente ficar inquieto? É que nós queremos ir à frente. E nós lutamos de maneira errada. E nós temos de parar e ir à frente, de ir à frente. Nós temos de lutar da maneira correta. E a maneira correta é deixar Deus lutar por nós. Porque nós não somos deuses. Ou Deus. E às vezes nós queremos ser o Deus da nossa vida. E daí ele diz então que o Senhor dos exércitos está conosco. E o Deus de Jacó, a palavra Deus, só nesse texto aparece 7 vezes. É uma ênfase na pessoa de Deus. E a palavra Deus aqui, ele chama então de Elohim. Ele diz que ele é o verdadeiro Deus que vai à frente da sua vida, porque ele é o Elohim. O que é isso? Ele é o Deus que criou todas as coisas. Por isso que ele usa essa expressão para Deus. Ele é o Deus que criou a sua vida. Por isso que é ele que vai à frente. É ele que sabe o melhor. Foi ele que criou. E é tão interessante que ele usa que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A expressão refúgio aqui é lugar alto, é altura, ou seja, é você se retirar para um lugar alto, seguro. É por isso que ele usa a palavra refúgio. Quando nós confiamos em Deus, nós estamos indo para um lugar alto. É isso que ele está dizendo para nós. E quando nós não confiamos, nós ficamos à mercê do quê? Das inquietações dessa vida. Eu quero concluir com a igreja. Pode colocar, Humberto. A sua segurança está em Jesus, não neste mundo. Estou falando aqui neste mundo de emprego mesmo, do outro. A gente acha que a nossa segurança está nas pessoas. Ou no próximo governo. Porque se fulano ganhar, então, né? Nós vamos nos frustrar. Porque a nossa segurança ela está em Jesus. Portanto, aquiete o seu coração nele e o exalte. Aí está. É adorar a Deus independente de qualquer coisa. É adorar a Deus. É exaltar a Deus. Amém? Gostaria de orar junto com a igreja. Gostaria de orar junto com vocês. Talvez você está aqui com o coração inquieto.
O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E é Ele que aquieta os nossos corações. Vamos orar? Pai amado, que nós possamos ouvir, ó Deus, essa ordem do Senhor para os nossos corações, ó Pai. Coração nosso inquieto, que acha que o poder está na nossa mão, que somos nós que produzimos paz e que as coisas têm que ser da nossa maneira. Mas essa noite, como igreja do Senhor, nós queremos novamente exaltar o Senhor e dizer para o Senhor que o Senhor é a nossa proteção, que o Senhor é a nossa tranquilidade e que o Senhor age sempre de maneira certa. As obras do Senhor são maravilhosas, são magníficas. E obrigado, ó Pai. Nós queremos aclamar o nome do Senhor. Em o nome de Jesus, ó Pai. Em o nome de Jesus. Amém.